Recentemente, o Banco do Brasil teve um lucro de 9,3 bilhões de reais e ainda por cima pagou 2,6 bilhões em dividendos e JCP. E para fazer esses pagamentos, o banco precisa de lucros. E para ter lucros, ele precisa reduzir a inadimplência da carteira de crédito dele. E neste ponto, o Banco do Brasil acabou de atingir 1 bilhão de reais em renegociação de dívidas. Mas será que isso está sendo realmente bom para o Banco do Brasil? Afinal de contas, ele está oferecendo desconto de até 20% nas taxas de juros devido ao programa do governo federal chamado Desenrola Brasil. Afinal, já temos casos de análise, como por exemplo o Itaú BBA, que rebaixou a recomendação das ações BBAS3. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso aqui neste vídeo aqui, eu vou trazer uma avaliação sobre o desempenho do Banco do Brasil, considerando os últimos resultados, quando ele vai trazer a próxima divulgação do seu desempenho, aqui já relacionado ao segundo trimestre de 2024, e vamos ver também quando o banco vai fazer novos anúncios de pagamento de dividendos. Tudo isso considerando se o momento é favorável para investir nas ações BBAS3, considerando a análise técnica e também avaliando a recomendação do mercado, para ver se ele faz sentido realmente, trazendo alertas aos investidores e também projeções e preço-teto do ativo virtual. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido aqui logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E o momento, sem dúvida nenhuma, é muito propício para falar das ações do Banco do Brasil com BBAS3 e podemos ver aqui nesse gráfico semanal que vai de alguns meses até poucos anos para a gente ter a visão do médio prazo. E realmente as ações do Banco do Brasil têm andado de lado já há algum tempo dentro desse canal que eu já havia trazido para a nossa comunidade, na faixa dos R$ 25,77 e vai até os R$ 28,71. Inclusive, com o fechamento da semana do dia 15 de julho, podemos ver um sinal de fraqueza por conta dessa sombra superior no candle das ações BBAS3. Só para esclarecer, cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. Exatamente isso que estamos vendo, porque as cotações da semana passada se limitaram exatamente na mediana do script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, que é as ancoradas de topo e fundo da VWAP. E assim, a média mostra que as cotações estão tendo dificuldade de vencer essa região. Ainda assim, continuo trazendo para nossa comunidade essa resistência de preços nos R$ 28,71, mas sabendo que o suporte mais relevante na minha avaliação vai ficar nos R$ 25,77. E se viermos aqui no site do Ativo Virtual, no menu Ferramentas, vamos ter acesso ao calendário de resultados de todas as empresas, pelo menos aquelas que já informaram na agenda corporativa delas a data dos seus resultados. E no caso do Banco do Brasil, ele vai apresentar os seus resultados no dia 7 de agosto, após o fechamento do mercado, o que eleva as expectativas para descobrirmos o valor do pagamento dos dividendos. E é bem verdade que eu já tinha trazido aqui no Ativo Virtual a respeito do lucro líquido ajustado, em que o banco teve sim 8,8% de crescimento no seu lucro líquido na comparação com o primeiro trimestre, saindo de 8,5 bilhões para 9,3 bilhões. No entanto, quando a comparação é com o trimestre imediatamente anterior, ou seja, o quarto trimestre do ano passado, aí houve uma redução de 1,5%, onde caiu 100 milhões de reais aproximadamente, 9,4 para 9,3 bilhões. E é claro, fazer uma análise superficial pode levar a conclusões erradas e assim os investidores trocarem os pés pelas mãos, porque sim, teve essa queda aqui referente ao quarto trimestre do ano passado, mas notem só, na teleconferência do banco ele inclusive trouxe esse slide dizendo o melhor primeiro trimestre da história do Banco do Brasil. Esses 9,3 bilhões de reais que representam 8,8%, mas também o mesmo valor que representa uma queda de 1,5% em relação ao quarto trimestre do ano de 2023. Ainda assim, é o melhor primeiro trimestre da história. Então não adianta comparar itens diferentes dentro de uma mesma cesta. É preciso compreender que, inclusive, o Banco do Brasil tem lá suas sazonalidades, que aliás, se estivesse ruim, como saiu em algumas matérias na mídia por aí, ele não teria aumentado seu retorno sobre patrimônio líquido para 21,7%. Não faria sentido, essa conta não bateria. Então o que temos é realmente o Banco do Brasil novamente tendo recorde aqui de resultados, pelo menos em relação ao primeiro trimestre histórico da empresa. Mas se teve pontos negativos? Claro que sim, e vamos falar deles também nesse vídeo. Primeiro vamos falar da margem financeira bruta, porque isso aqui importa muito para descobrir quanto de verdade o banco está saudável. Afinal de contas, a margem financeira bruta é um indicador financeiro crucial para avaliarmos a saúde financeira e a rentabilidade de uma determinada empresa.
Não seria diferente aqui para o Banco do Brasil. Afinal, ela representa a porcentagem do lucro líquido com as vendas de produtos e serviços, antes da consideração das despesas administrativas, financeiras e outras obrigações. Em outras palavras, a margem financeira bruta demonstra quanto que a empresa sobra de lucro bruto para cobrir seus custos fixos e gerar lucro líquido também. E quando a gente observa o que aconteceu no primeiro trimestre do ano de 2023, foi excelente. A margem financeira bruta foi de 21,16 bilhões de reais e depois de determinados descontos de despesas de captação comercial, instituição também, além do resultado de tesouraria, basicamente quanto que valem as ações que estão em tesouraria da empresa, o spread global era de 4,6%. E a empresa foi trabalhando ao longo do ano até chegar ao quarto trimestre, o que entregou 25,76 bilhões e um spread de 5,3%. Como vimos, o primeiro trimestre do ano de 2024 foi o melhor trimestre histórico do banco, onde a empresa alcançou 25,73 bilhões de reais e depois dos descontos e valores de tesouraria, o spread global foi de 5,1%, ou seja, praticamente o que aconteceu no quarto trimestre. E se observarmos que, historicamente, o banco vem entregando melhores resultados ao longo do ano, até chegar ao quarto trimestre, que é o melhor resultado, podemos projetar que a margem financeira bruta vai ficar melhor até o quarto trimestre do ano de 2024, inclusive melhorando a sua spread global. Essa é a expectativa. Já a carteira de crédito ampliada, novamente, o Banco do Brasil mostrando para o mercado que mesmo ele ficando no patamar semelhante ou praticamente equivalente ao do Banco Itaú, que tem o maior valor de mercado de todos os grandes bancos, considerando obviamente a sua carteira ampliada, que é a maior dos grandes bancos também, inclusive não importando se é banco público ou privado, o Banco do Brasil surpreendeu novamente. Aumento de 2,7% em relação a dezembro, chegando a 1 trilhão 138 bilhões de reais. Uma façanha, mas se compararmos a um ano atrás, crescimento de 10,2%, porque estava em 1 trilhão e 32 bilhões de reais. E se formos entender o que está acontecendo aqui com a inadimplência maior do que 90 dias, a cobertura vem caindo e a inadimplência maior do que 90 dias vem aumentando, exceto do melhor trimestre da empresa nos últimos 12 meses, que foi o quarto trimestre do ano de 2023, fechando aqui em 2,92% e agora com 2,9%. Mas em março de 2023, ou seja, o primeiro trimestre do ano passado, a inadimplência era de apenas 2,62%, indicando que realmente a formação da inadimplência tem exigido mais do banco a partir do terceiro trimestre do ano de 2023. Traduzindo, a cobertura do crédito das safras antigas do banco até vem melhorando, mas da nova safra ela vem aumentando. Afinal de contas, como podemos ver aqui, o New NPL é a variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias, acrescida das baixas para prejuízo do trimestre. E é claro, já sabemos que o Banco do Brasil trouxe no início do ano esse fato relevante mesmo, que contém não só os próximos pagamentos de dividendos, mas também uma alteração da política de remuneração aos acionistas através dessa política específica aqui, que altera o payout da empresa. E que, aliás, embora ela tenha trazido um payout de 40% para 45%, vale lembrar que este aqui é uma continuidade de outros fatos relevantes que o banco já trouxe em exercícios passados, mostrando que o payout de 40% foi atualizado para o ano de 2023. E agora, no ano de 2024, ele atualizou para 45%. Mas o que isso aqui significa? O payout nada mais é do que o percentual que é retirado da lucratividade das empresas para ser revertido em pagamento de dividendos. Então, se o banco lucra R$100, significa que neste ano de 2024 ele vai pagar R$45 para os seus acionistas. Mas já vamos falar mais sobre isso, porque também preciso entender o que diz a política do banco. E é claro, eu vou continuar repetindo isso para que a comunidade do Ativo Virtual entenda como funcionam as empresas, em especial, como estamos falando aqui do Banco do Brasil, de acordo com os documentos oficiais do banco. Aqui podemos ver em Estatuto e Políticas, que nessa seção mesmo de Políticas tem uma específica para a gente, ou seja, a política de remuneração aos acionistas, atualizada no dia 15 de fevereiro de 2024. E ela não deixa dúvida nenhuma. Política específica de remuneração aos acionistas traz um parágrafo à prova de dúvidas ou interpretações. Adotamos como dividendo mínimo obrigatório em cada exercício o percentual de 25% do lucro líquido ajustado, como definido nas normas vigentes e no Estatuto Social do banco. Precisamos também compreender quais são as projeções corporativas do Banco do Brasil. Destacado aqui, guidance do banco para o ano de 2024, ou seja, o que ele espera alcançar no ano de 2024, vai ficar entre 8% e 12% na carteira de crédito.
Esse é o percentual que o banco quer crescer no ano de 2024, ele considera razoável. Ele já alcançou 9,5%, mas lembrando, esse aqui é proporcional ao trimestre. A margem financeira bruta, o banco quer ficar entre 7% e 11% e ele está com incríveis 21,6%. A contrapartida é que a PCLD ampliada, ou seja, a provisão de crédito de liquidação duvidosa, basicamente, devedores que vão dar calote no banco, provavelmente, já fez o banco comprometer 8,5 bilhões de reais do seu resultado. Então, quando a gente vê aqui menos 8,5, significa exatamente isso. O banco, por imaginar que aquela parte lá que vimos da inadimplência maior que 90 dias, tem devedores que não vão pagar ao banco, o calote geral é de 8,5 bilhões de reais. São pessoas ou empresas que não vão conseguir pagar ao banco e somam esse valor aqui até o momento. E a questão é que se fizermos até mesmo uma conta de padaria, e o que eu quero dizer com isso? Multiplicar esse resultado de 8,5 vezes 4, simplesmente fazendo isso, a gente já vê que o banco pode perder o guidance dele, porque está batendo 34 bilhões de reais. Basicamente, se o banco repetir o que ele fez no primeiro trimestre, a receita vai ser perder o guidance. E é claro, o mercado não vai interpretar isso aqui com bons olhos. Por isso, precisamos ser vigilantes e sempre acompanhar o preço teto para não pagar caro nas ações do Banco do Brasil ou qualquer outra empresa. E assim, as revisões de preço teto são importantes para a gente sempre saber se as cotações atuais fazem sentido um reinvestimento de dividendos ou um novo aporte, por exemplo. Porque muitas vezes vai fazer mais sentido investir em outra empresa e aguardar as cotações do banco ficarem em preços mais atrativos e dentro do preço teto também. Já as receitas de prestação de serviço, entre 4% e 8%, e o banco está abaixo, 2,6%. Despesas administrativas também está abaixo, 4,6%, sendo que a estimativa do banco é entre 6% e 10%. E o lucro líquido ajustado, 9,3 bilhões, sendo que ele espera ficar entre 37 e 40 bilhões de reais. E se você tem perdido oportunidades na Bolsa de Valores e quer entender como isso funciona, é que eu estou lançando o primeiro grupo VIP do Ativo Virtual. Na verdade, tem o grupo VIP e o grupo Premium, onde a principal diferença entre um grupo e outro é que no grupo Premium as mensagens estão liberadas. Já no grupo VIP é mais para quem quer acompanhar as operações que o Ativo Virtual tem feito, tanto em ações quanto em opções de ações. O foco do grupo VIP é servir de ferramenta de apoio à tomada de decisão para os investidores, porque lá eu e o meu time vamos compartilhar diversas oportunidades que estamos de olho no mercado. É claro, para te ajudar a compreender se o grupo VIP do Ativo Virtual faz sentido no seu momento como investidor na Bolsa de Valores, é que eu coloco um mini teste, apenas para você se autoavaliar se realmente o grupo VIP pode te ajudar neste momento. Então, se você tiver interesse, basta clicar nesse botão aqui, poucas vagas, nesse site que vai aparecer para você neste momento aqui no canto da sua tela, lp.ativovirtual.com.br, que é a página do Ativo Virtual, que inclusive tem os benefícios de se tornar membro do canal. Então, além de apoiar o Ativo Virtual, você ainda tem todos esses benefícios. Aqui também você pode fazer a assinatura clicando em Seja Membro para assinar diretamente pela plataforma do YouTube, pagando, por exemplo, com cartão de crédito, ou então agora você pode fazer sua assinatura utilizando o Pix. As ações do Banco do Brasil continuam muito descontadas quando a gente avalia os indicadores fundamentalistas da empresa. Observando um PL, que é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa, com um múltiplo de apenas 4,75. Não deixa dúvida nenhuma que o Banco do Brasil tem uma fortíssima geração de caixa apresentando lucros crescentes. E ainda por cima, um valor patrimonial que não deixa dúvida nenhuma. O banco está 11% abaixo do que ele vale no papel, com um dividend yield de 8,91%. E mesmo que a gente compare com setor, subsetor ou segmento, o Banco do Brasil é o que apresenta o melhor PL, ou seja, o mais descontado. Se comparar com o setor financeiro, ele custa menos da metade da média desse setor, comparando o PL. E especificamente ao segmento de bancos, tem um múltiplo de 7,96. Então, não tem dúvida nenhuma que o PL do Banco do Brasil realmente é muito descontado em relação aos seus pares, que são os grandes bancos. E mesmo que a gente compare com o histórico do PL do próprio banco, dos últimos 10 anos, ou seja, desde o ano de 2014, o PL atual, de 4,75, é abaixo até mesmo da própria média do banco, de 6,35, que já é um PL incrivelmente descontado. E que, por sinal, esse múltiplo agora ainda é mais descontado do que foi o fechamento do ano de 2023 em 4,98. Só não foi mais barato do que em 2022 com 3,33.
E como podemos ver, o Banco do Brasil tem um excelente histórico de pagamento de dividendos. Nos últimos 5 anos, o banco pagou 7,32% em média e agora, nos 9,13%, inclusive, já está acima do projetado pelo Itaú BBA para a maioria das empresas no ano de 2024. E como eu já tinha trazido aqui no Ativo Virtual, esse fato relevante que o banco publicou logo no início deste ano, em fevereiro. Ele traz todos os pagamentos que ele pretende fazer, assumindo um compromisso público com os seus acionistas de pagamento de dividendos, tanto os antecipados quanto os complementares. Então, o próximo anúncio de pagamento de dividendos vai acontecer no dia 23 de agosto de 2024. Mas não é apenas esse. O banco vai fazer 2 anúncios no mês de agosto, tanto o antecipado, que vai ser em forma de JCP, quanto também o complementar, que pode vir em JCP ou dividendos. Esse vai ser anunciado no dia 7 de agosto de 2024, com data com no dia 21 de agosto de 2024. Já o antecipado, a data com vai acontecer no dia 11 de setembro. Então já ficamos aqui antecipadamente sabendo que o Banco do Brasil vai trazer um anúncio duplo no mês de agosto, tanto antecipado quanto complementar, ou seja, um anúncio duplo, onde o anúncio antecipado deveria ficar em torno de 65 a 70 centavos por ação e o complementar na faixa dos 15 centavos a 18 centavos por ação. Essa é a avaliação do ativo virtual. Porém, como o banco teve o desdobramento, precisamos esperar pela metade desses valores que eu acabei de falar. Mas a questão que o mercado está falando sobre a renegociação de R$ 1 bilhão que o banco já alcançou das dívidas relacionadas aos pequenos negócios é justamente essa, que o banco está oferecendo até 20% de desconto nas taxas de juros. O banco também reforçou o atendimento às micro e pequenas empresas com uma renegociação de R$ 4,18 bilhões em dívidas para 52 mil delas. Os números incluem ainda tanto o Banco do Brasil quanto a Ativos SA, empresa do conglomerado especializada na recuperação de créditos. De acordo com a própria presidente do Banco do Brasil, a Tarciana Medeiros, o desenrola é um marco para a economia brasileira. Vale a pena destacar que milhares de cidadãos já conseguiram retomar sua dignidade financeira por meio das condições de renegociação que o programa oferece. E essa fala é uma fala bem politizada, orientada à economia do país. No entanto, os acionistas estão buscando lucratividade das empresas para que recebam mais dividendos ou maior valorização dos ativos. E é por isso que eu complemento esse vídeo trazendo a avaliação do Itaú BBA, que mudou a recomendação do Banco do Brasil, na verdade até rebaixando ela. Na visão do Itaú BBA, no seu relatório mais recente do setor bancário brasileiro, ele alterou a recomendação das ações BBAS3 de compra para neutra. Ou seja, se você tem as ações, não faça nada, e se você não tem, também não compre. Aqui os analistas do Itaú BBA afirmaram que existe ainda potencial de longo prazo para as ações do Banco do Brasil e avaliam positivamente o desconto das ações, mas acreditam que existe falta de catalisadores para uma reclassificação altista, ou seja, elementos que impulsionem a valorização dos ativos BBAS3. Com uma citação direta do próprio relatório do banco, prevemos que o BB experimentará uma desaceleração significativa no impulso dos lucros rumo a 2025, com um crescimento modesto de 4% no lucro por ação. Também, eles citam a respeito da taxa Selic, mais alta, como um empecilho para o aumento dos spreads de crédito e afirma que a sensibilidade maior dos investidores em relação aos riscos políticos pode dificultar a expansão do banco. Lembrando que a taxa Selic ficou fixada em 10,5%, até por conta dos problemas de inflação e as metas também que o governo está tendo dificuldade de mantê-las. Como resultado, o Itaú BBA disse que revisou o valor justo para o ano de 2024 em R$ 31 por ação, uma classificação Market Perform, ou seja, equivalente a neutra. Não faça nada se você já tiver, mas também eles não estão recomendando vendê-las. A questão é que na data de gravação desse vídeo as cotações estão em R$ 27 aproximadamente, abrindo espaço para uma valorização potencial de R$ 4 por ação. Então, se o Itaú BBA estiver correto nesse preço-alvo, lembrando que as casas de análise revisam esses preços-alvo a todo tempo, mas a meta aqui é para o ano de 2024, então esperamos que o Itaú BBA não faça uma nova revisão, embora seja possível. Ainda assim, esses R$ 4, se dividirmos pelos R$ 27 aproximadamente da cotação que eu estou gravando o vídeo nesse momento, vai dar uma diferença de quase 15% de valorização. Se multiplicarmos por 100, apenas para sair do fracionário para o percentual, vamos ver aqui 14,81%. Então, essa é a alta potencial das ações. Já a Suno Research, eles apontam que o Banco do Brasil está descontado. E, inclusive, fizeram uma lista de 7 papéis para investir na Bolsa de Valores, incluindo Vamos3, a Simpar com SimH3, 3 tentos, TTEN3,
Neo Energia com Neo E3, as ações da Vale com Vale 3, o próprio Banco do Brasil com BBAS3 e, vejam só, BB Seguridade com BBSE3. Ainda assim, o relatório da Suno Research reconhece que as ações do Banco do Brasil estão sendo negociadas a preços mais elevados do que outras empresas da própria lista, mas o Banco do Brasil possui particularidades que as tornam mais atrativas. O Banco do Brasil e a BB Seguridade, por exemplo, são dois ativos que estão melhor a cada ano, gerando cada vez mais caixa e a precificação não tem mudado. Essas empresas distribuem grande parte do seu lucro com um dividend yield bem atrativo, próximo dos 10%. Então, na visão da Suno Research, no caso de um investidor que busca pagamento de dividendos, essas podem ser ótimas ações para investir no momento. Mas é claro, deixe nos comentários abaixo o que você pensa a respeito dessas empresas, até mesmo empresas fora do radar, que se a nossa comunidade tiver interesse que eu traga uma análise específica para falar sobre alguma dessas companhias aqui, ou até mesmo no giro rápido do mercado, vocês ajudam deixando o código do ativo que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. E ainda que eu não consiga responder a todo mundo, ainda assim eu consigo contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade e assim você ajuda a priorizar os assuntos que você tem mais interesse em saber. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito do Banco do Brasil e o que você pretende fazer. E desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.